Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Nairo Crateus, pastor auxiliar da Assembleia de Deus aqui em Serrano do Maranhão, a qual é coordenada pelo nobre pastor Oséias Santos Pereira. É um prazer participar deste projeto de comentários das nossas lições bíblicas, um projeto realizado e coordenado pela nossa Comissão de Educação e Cultura, a qual é liderada pelo nobre pastor Osiel Gomes. E também quero saudar o nosso presidente da nossa magna convenção, pastor Pedro Aldi Damasceno. Que Deus possa abençoar toda a nossa igreja, todo o povo de Deus em nosso estado. Meus amados irmãos, estamos na lição de número 6, que tem como tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O textuário nos diz em Isaías capítulo 60, versículo 18: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. A verdade prática nos diz: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizar a obra de Deus. Meus amados irmãos, quando se trata do livro de Neemias, falar sobre restauração, avivamento, renovo, poder de Deus, obra do Senhor e principalmente sobre liderança. É um dos livros mais fortes e conhecido como e chamado por alguns teólogos de o maior tratado de liderança já escrito. No ano de 586, o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, já como foi profetizado pelo profeta Jeremias no capítulo de número 25, quando ele diz que o povo de Deus ficaria 70 anos cativos na Babilônia. Após esses 70 anos, também com a queda da Babilônia, o povo foi disperso e voltou para a sua terra. Porém, como diz o profeta Ageu, houve descaso do povo em relação tanto ao templo como também a toda a cidade. Eles estavam preocupados somente em organizar suas próprias casas. No ano de 444 a.C., Deus intervém na história, como sempre, e levanta Neemias, um copeiro do rei, um servo do rei, para estar liderando o povo de Deus na reconstrução dos muros. O primeiro ponto da lição vai nos trazer uma reflexão interessante sobre o Deus que ouve as nossas orações. A Bíblia nos diz no capítulo 1 que quando Neemias recebe a notícia de que a cidade está destruída, de que a cidade ainda está em um caos total, Neemias toma uma atitude que muitos de nós esquecemos em meio aos dias turbulosos, aos dias de angústia, de dificuldade, de aflições, que é o poder da oração. Muitos de nós, nos dias difíceis, esquecemos do Deus que nós servimos e principalmente da maior e mais poderosa arma que o crente tem, que é a oração. A Bíblia nos diz em Efésios, no capítulo 3, no verso 20, que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A Bíblia nos diz em Tiago, capítulo 5, versículo 16, na parte final do texto, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração sempre foi e sempre será a maior arma do crente. Nós não podemos nos esquecer da oração nos dias difíceis. Às vezes corremos atrás de pessoas, de autoridades terrenas, porém há um Deus no céu que continua nos ouvindo e continua a operar maravilhas. Em segundo lugar, em relação à oração, nós precisamos entender que Deus ouve as nossas orações. Deus ouve o nosso clamor. A Bíblia nos diz em Jeremias, no capítulo 29, a partir do verso 12, que quando nós buscamos a Ele com todo o nosso coração, nós o encontraremos. O mesmo livro, no capítulo 33, a Bíblia nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei grandes coisas ocultas que tu não sabes. Deus ouve o clamor do seu povo. Mas há uma terceira coisa interessante nesse texto, é que Deus
Como diz em Romanos, no capítulo 2, no versículo 11, Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele ouve a nossa oração. Deus, ele ouve a sua oração. Deus não ouve só a oração de alguns, de pastores, de missionários, de dirigentes de círculo de oração. Deus ouve sim, mas não somente este grupo. Deus, ele não escolhe pessoas para ouvir oração. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração daquele copeiro, de um homem simples, de um servo. Como também a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de mendigos, de leprosos, de pecadores. A única diferença é a fé no coração daquele que ora. E Neemias orou com fé para um Deus que não faz acepção de pessoas. Mas há um outro detalhe interessante em relação à oração. É que Deus chega no tempo certo. Deus, ele nunca se atrasa. A Bíblia nos diz que Neemias começou a orar em dezembro, no ano de Quisleu. E o Senhor deu resposta ao que ele deveria fazer no mês de março, no mês de Nisan, alguns meses depois. Mas o nosso Deus, ele nunca chega atrasado. A Bíblia diz que Isaac, no capítulo 25, quando ele começa a orar para Deus dar um filho à sua esposa, ele tinha 40 anos. E a Bíblia diz que ele orou instantemente ao Senhor, constantemente a Deus. E quando ele tinha 60 anos, a sua esposa concedeu. A Bíblia nos diz em Atos, no capítulo 12, que o apóstolo Pedro estava preso e a igreja fazia contínua oração por ele. E na hora certa, antes de ser apresentado a uma possível condenação, ele foi liberto pelo anjo do Senhor, por um Deus que ouviu a oração do seu povo e não chega atrasado. Deus, ele não vai chegar atrasado também na sua vida. Persevere, ore a Deus. Depois desse momento importante de oração, de jejum, de consagração de Neemias, o capítulo 2 vai nos falar que Neemias inicia a obra do Senhor. Neemias chega em Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, com a aprovação de Deus e com as portas abertas, como assim? O seu rei deu cartas, deu autorização para ele ir até Jerusalém. E aqui tem um ponto interessante. Quando Deus nos chama para fazer algo, ele abre as portas, ele usa as autoridades, ele confirma aquilo que ele propôs para nós fazermos. Ou seja, aquilo que Deus te chamou para fazer, ele vai abrir as portas. Não tente abrir as portas do seu jeito ou com suas próprias forças. Não tente dar um jeitinho para Deus te levar para um lugar. Se for de Deus, ele vai abrir as portas e vai usar quem ele quer para que você cumpra aquilo que ele lhe chamou para fazer. A segunda coisa que Neemias fez, depois de analisar toda a situação, todo o estado das muralhas da cidade, ele chamou o povo para juntos fazerem a obra de Deus. Meus queridos irmãos, nós nunca faremos a obra do Senhor sozinhos. A Bíblia diz no Salmo 133 que aonde há comunhão, Deus ordena a sua bênção. A Bíblia nos diz em Romanos, no capítulo 12, e também em 1 Coríntios, capítulo 12, que nós somos vários membros de um só corpo, que é o corpo de Cristo. E quando esses membros estão unidos, o corpo está forte. Nada podemos fazer só. E naquele momento, Neemias, depois de orar ao Senhor, depois de se organizar e depois de se unir com o povo, eles começaram a fazer a obra de Deus. Neemias inicia a obra do Senhor, como diz a nossa lição no capítulo 3. Após iniciar a obra do Senhor, com a aprovação de Deus através da oração e jejum, com organização e prudência ao analisar toda a situação e com o povo unido, a Bíblia nos diz no capítulo 4, no versículo de número 6, que o coração do povo se inclinava ao serviço, ao trabalho. O povo tinha prazer de servir a Deus através da oração. Mas diante de tudo isso, como é de costume e como a Bíblia já nos deixa claro, todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, fazemos algo em direção a Deus,
nós temos oposições, nós temos críticas, nós temos barreiras, nós temos perseguições, nós temos dificuldades. E Jesus nos deixa claro isso em João capítulo 16, no versículo 33, quando a Bíblia nos diz que no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mesmo texto, no capítulo 15, Jesus diz no versículo 18, que quando vocês eram do mundo, o mundo vos amava, mas como eu vos tirei do mundo, o mundo vos aborrece. O apóstolo Pedro nos diz na sua primeira carta, no capítulo 4, a partir do verso 12, que as nossas aflições são partes de marcas de Cristo em nós. Não é assim que prega a teologia da prosperidade, que diz que se eu sofro, se eu tenho problemas, é porque eu estou em pecado, é porque eu estou em falta com Deus. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. Quando nos aproximamos de Deus em oração, quando evangelizamos, quando fazemos a obra do Senhor, quando pregamos a palavra, quando somos árvores frutíferas, nós sofremos dificuldades, aflições, perseguições, porque estamos imitando a Cristo Jesus. E da mesma forma que aconteceu naqueles dias, acontece nos dias de hoje. O diabo tenta atacar do lado de fora para dentro e também do lado de dentro para fora. Do lado de dentro para fora, os ricos e os pobres começaram a ter contendas, começaram a ter dissensões. E assim o diabo tenta fazer nos dias de hoje. Gerar contenda entre os irmãos, gerar contenda na obra do Senhor, porque aonde há intriga, aonde há briga, aonde há falta de perdão, o Senhor não opera. Porém, Neemias, com o braço forte, acabou com aquela discussão com uma palavra autoritária de Deus, com uma palavra sábia, e cessou aquela intriga. Porém, o inimigo tentou atacar de fora para dentro, usando os samaritanos, usando aqueles que estavam ao redor das muralhas, Sambalate, Tobias, Gesso, homens sem temor a Deus, que traziam acusações, traziam falsas mensagens, até falsas profecias traziam contra a obra de Deus. Porém, Neemias, um homem de oração, um homem sábio, um homem com discernimento, um homem com foco, ele respondia, como por exemplo no capítulo 6, versículo 12, eu sei que isso não vem de Deus. Ele diz no capítulo 6, versículo 3, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Neemias tinha foco, Neemias tinha intimidade com Deus. Neemias, ele apagou essas barreiras. Ele olhou para aquilo que o Senhor colocou no seu coração e prosseguiu. Não pare, meu irmão, de fazer a obra de Deus. Não pare de lutar pela sua família. Não pare de servir ao Senhor por lutas, perseguições, críticas. Siga para o alvo, como o apóstolo Paulo diz, que é Cristo Jesus. Em último lugar, a obra de Deus foi concluída. Mais uma vez eu repito, com oração, jejum, organização, comunhão, sabedoria, discernimento, foco. Deus deu vitória ao seu povo, como diz no versículo 16 do capítulo 6, que todos reconheceram que Deus estava naquela obra. Todos nós precisamos ter esse entendimento que tudo é dele, por meio dele e para ele. As vitórias que temos é por causa da graça e misericórdia de Deus. Tudo que temos deve ser consagrado ao Senhor. E depois daquela grande vitória, os muros, as portas, o povo, todos foram consagrados. Todos se consagraram a Deus e louvavam a Deus, a tal ponto que aquele louvor se espalhou por toda a região, como diz no capítulo de número 12. Por fim, esta lição nos traz a importância da oração, a importância do discernimento espiritual, a importância da comunhão, a importância de ter foco naquilo que Deus colocou em nosso coração. As muralhas têm vários significados em nossas vidas. Por exemplo, a salvação vem através de muros. Nós precisamos edificar esse muro espiritual na rocha eterna que é Cristo Jesus.
Os muros simbolizam também a proteção de Deus sobre as nossas vidas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 91. Aquele que habita, aquele que mora, aquele que vive. Não é aquele que vem de vez em quando em Cristo, mas é aquele que habita. A sombra do Onipotente descansará. E tem vários benefícios, como diz o Salmo 91. Como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor for o meu pastor, eu tenho tudo o que eu preciso. Pode ter vale da sombra da morte, pode ter dificuldades, mas tem águas tranquilas, tem alma refrigerada e tem livramento no dia mau. Ele protege aqueles que são ovelhas dele, aqueles que são obedientes ao pastor. Os muros trazem também proteção, mas tem um terceiro detalhe interessante. Os muros também fazem separação das coisas de Deus e das coisas do mundo. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles são nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, ele não serve a dois senhores, como diz Jesus. Não tem como a árvore boa dar frutos maus, não tem como a árvore má dar frutos bons. Ou você é água doce, ou você é água amarga. Que possamos estar firmes neste muro que é Cristo Jesus. Que possamos sempre manter esta comunhão com Ele, para que os nossos muros possam estar firmes, para que nós possamos estar protegidos, para que nós possamos ser luz em meio às trevas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém.